Meu nome é Vivian Rio Stella, vim falar hoje sobre séries do Netflix e de outros canais também. O papo foi ótimo, a gente falou de House of Cards, de Game of Thrones e inclusive de Black Mirror. Então espero que vocês gostem da conversa, aprendam com ela também. E é um convite para assistir as séries com um outro olhar. Oi pessoal, bem-vindo mais uma vez ao Quem Somos Nós, o que eu costumo chamar de o Slow Talk semanal sobre nós, os humanos. Se você tiver curiosidade sobre todas as conversas que nós já fizemos, vai no quemsomosnós.com.br, escolhe a plataforma que você prefere, o YouTube, SoundCloud, Spotify, e curta a gente do jeito que você se sentir melhor. Hoje a gente vai começar uma minissérie de 2 programas para falar sobre série de TV. Então, além de assistir essas séries com prazer, o que elas podem representar, o que elas podem nos ensinar também para o nosso dia a dia? Para falar sobre elas, a pós-doutora em Linguística Aplicada pela PUC de São Paulo e Sociolinguística Internacional pela Unicamp, Vivian Rio Stella. Quem é você? Boa pergunta. Eu sou uma grande estudiosa de vários temas possíveis. Eu me interesso muito sobre linguagem, então a linguística foi a minha primeira área de formação e comecei a me apaixonar por essa questão de como a linguagem ela tem a ver com como a gente se relaciona com o mundo, como a gente nomeia o mundo. E aí, da linguagem, eu fui para o mundo da televisão, né, no sentido de estudar produtos midiáticos, séries, minisséries, enfim, ainda numa época em que Netflix não era esse sucesso que é hoje em dia, as pessoas não eram tão norteadas por séries, mas mais por telenovela. E aí fui para caminhos vários, né, Celso? Fui para a área corporativa, dar cursos em empresas, que é um lugar em que eu estou ainda. Dou cursos em faculdade, cursos de extensão em vários lugares diferentes. Então, eu caminho por vários lugares. É difícil definir assim quem é a Vivian. Tem até uma brincadeira recente com essa coisa da pandemia, que eu sou Vivian, Cristina, Rio e a Estela. Sou 4 pessoas em uma só. Todos nós, né? Somos vários dentro de um só. Mas acho que para as pessoas entenderem um pouquinho sobre nossa conversa de hoje, acho que isso já dá conta aí do que as pessoas precisam saber, pelo menos inicialmente, sobre mim. Por que você se interessou por essa questão da linguística? Você falou, me interessei e tal, mas assim, mais profundamente, quer dizer, o que é que te deixou, né, da tua formação? A gente decidir isso adolescente, certo? Mais ou menos, né? Então, assim, por quê? Por que você foi por aí? Eu acho que a linguagem sempre me afetou de alguma forma. Eu sempre fui aquela pessoa que era boa de português, mas não só pela gramática em si, mas por poder me expressar por meio das palavras. Eu sempre fui uma pessoa expressiva, e aí naquela fase adolescente comecei a escrever mais do que falar verbalmente, por N motivos aí da adolescência. E aí no fim, quando fui prestar vestibular, eu tive uma professora que era linguista, e ela falou: Vivian, presta na Unicamp alguma coisa, porque você não vai prestar lá, né? Não tem direito, que era a minha primeira intenção de fazer uma formação. E aí eu prestei, passei em linguística, não passei em direito, e acabei falando, quer saber, eu vou ver o que é essa coisa da linguística. E me apaixonei. Fiquei 10 anos na Unicamp para poder entender melhor relações de linguagem. E no primeiro ano da faculdade, uma curiosidade só, é que meus pais falaram assim, você não vai prestar direito, então, agora, final de ano? Você não quer largar essa história de linguística? E eu falei, não, eu estou apaixonada por isso. Então, entender relações de linguagem, entender como as pessoas se expressam, entender como tem processos cognitivos tão complexos voltados à linguagem, me fizeram ficar ali, naquele lugar. E, claro, querer sair da faculdade também e poder levar para as empresas, para as pessoas, em diferentes ambientes também, aquilo que eu estudava na faculdade. Agora, os seriados, telenovela, minisséries surgiram muito pela minha prática de assistir novela em casa com a minha mãe, com a minha irmã, era um, enfim, programa de família assistir novela. E aí, quando eu fui prestar para fazer iniciação científica, na verdade, no início da pesquisa antes do mestrado, eu não sabia muito bem o que eu queria estudar na linguagem.
E aí lancei essa ideia para minha professora, Ana Cristina Bentes, da Unicamp, e ela falou, Vivi, eu quero estudar sobre minisséries, pouca gente faz isso na linguística, vamos fazer isso? E aí a gente começou, então, a estudar um seriado que, na época, fazia parte da programação da Rede Globo, que era o Brava Gente. Era uma adaptação de contos da literatura para o mundo televisivo. E aí comecei, enfim, a estudar cada vez mais os formatos da televisão, o que acontece nesse mundo da programação, para entender também como a linguagem nos afeta por meio da produção midiática. E daí, mas ainda era uma coisa assim, né? Eu nem sei que ano que é isso, do Brava Gente, mas faz tempo, né? Então, é isso. Acho que a gente nem tinha nem Netflix, nem Amazon Prime com certeza, nem Netflix, nem nenhum dos streamings aqui. Tinha já algumas TV a cabos, a HBO, que talvez foi quem iniciou essa história das séries. Quer dizer, mentira. Quando eu era criança, eu assistia Gini é um Gênio, tá certo? Eu assistia um monte de séries, tá certo? Então não é verdade que iniciou essa nova fase das séries, né? Pode dizer. Mas antigamente tinha, eu via todas, até National Kid, que era uma série japonesa esquisita, eu vi. Então, mas podemos dizer assim, as séries, esse novo momento das séries, uma séries como uma coisa mais intelectualizada, como um produto de qualidade, ao contrário do que era antes, talvez que era um produto mais de massa, veio ali da HBO, não é isso? O interessante é que as séries sempre tiveram uma conotação de uma produção mais diferenciada versus telenovela. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí, claro que houve um tempo de séries que eram cômicas. Então, séries cômicas que passavam na grande, enfim, na televisão mais aberta e tal. Agora, o que a gente vê, assim, o Brava Gente foi um experimento da Rede Globo que deu certo, que começou a fazer parte da programação, essa coisa da série que tinha uma pegada mais de produção diferenciada. Já tinha tido os normais, já tinha tido outras séries aí que eram engraçadas, mas a Rede Globo experimentou esse formato mais intelectualizado. Agora, sem dúvida nenhuma, a HBO e outros tipos de canais fora do Brasil já faziam as suas séries um pouco melhor produzidas. E aí, quando vem o Netflix, se começa essa vertente mais das séries fazerem parte da nossa rotina, de fato. E aí, esse lançamento, que se espera pelo lançamento, e aí tem, enfim, várias temporadas possíveis. Essa prática do binge watching, né, que você sentar e maratonar uma série, começou muito recentemente. Então, antes a gente esperava, dali uma semana tinha um novo episódio, tinha que aguardar essa próxima semana. Mas, de fato, o Brava Gente é de 2003, aproximadamente, 2002, 2003. E a gente vê uma explosão do Netflix, na verdade, 2007 em diante. No Brasil, até mais recente do que 2007, digamos, é bem longe já 2007, quando a gente pensa no Brasil. Mas, sem dúvida, é recente esse fenômeno, mas sempre teve essa pegada, assim, as séries, as minisséries também no Brasil, que já tinham a sua história aqui, elas eram sempre uma produção melhor feita, com um tipo de película para gravação, um roteiro melhor conduzido do que as novelas, em comparação a um produto que era mais de Mas abaixo massa. do cinema, né? Abaixo do cinema, quer dizer, era um mau cinema, tanto que ator de cinema que não ia bem ia fazer série, né? Era uma maneira de não era essa. Estou falando dos Estados Unidos, que tem uma indústria muito mais poderosa nesse sentido, né? E depois agora se inverteu, né? De um tempo para cá inverteu, as pessoas querem fazer série, né? Grandes atores fazendo série, atrizes. Eu acho que para mim, pelo menos, assim, olhando, né, como não só como estudiosa de certa forma, mas também como a telespectadora que consome essas séries há algum tempo, eu acho que assim o grande marco é justamente o House of Cards, que você vê o Kevin Spacey lá fazendo uma série, você fala, nossa, ele tá aqui, como assim, não tá no cinema? E toma a agenda dele para fazer essa série. E foi uma das séries, as principais, né, que a Netflix conseguiu alçar esse outro lugar de público, de crítica, de premiação. Então, de fato, a minissérie foi, aliás, os seriados, né, passaram a ter esse outro lugar na própria cultura. A gente está muito mais, hoje em dia, ligado às séries do que às minisséries, aliás, que às novelas, na verdade. Então, a gente vê essa configuração. Uma coisa que eu fiz já na minha área de pesquisa, né, lá no doutorado, já faz 10 anos que eu terminei o doutorado, fui ver aqui a tese, vi, nossa, 10 anos já,
mas o que a gente já vinha estudando nessa área, assim, as séries, todo produto cultural televisivo, ele tem uma pegada muito ligada à cultura propriamente dita. Então, quando a gente olha assim, quais são as séries de sucesso do próprio Netflix? No Brasil, sei lá, na Inglaterra, nos Estados Unidos, elas são diferentes. A gente acha que é um fenômeno meio assim mundial, mas o tipo de formato que funciona melhor, que história que prende mais as pessoas, tem uma grande diferença porque tem uma matriz cultural que vai dando o tom aí dessas produções. Tem gente que marca a família Soprano como a primeira série da fase de qualidade e tal. Você concorda com isso também? Assim, tem gente que coloca... Essa aí foi a série que mudou todas as séries e etc. Eu não sei. Ela foi, assim, teve muitos prêmios de reconhecimento de produção qualidade na produção, qualidade no roteiro, qualidade na composição do elenco. Então, de fato, ela muda esse patamar aí de qual é a qualidade que se imprime nesses seriados. Então, é quase indiscutível, assim, para críticos dessa área de produção cultural e voltada a seriados especialmente, que foi uma grande série. E aí você vê que, assim, depois de muito tempo ainda se fala sobre ela, porque ela é da década de 90, comecinho dos anos 2000, aí até 2007, se eu não me engano, foi quando ela terminou aí. Então, note que ainda é dita como uma das principais séries mais premiadas, porque marcou realmente essa mudança. E o importante dela é que ela teve um impacto em práticas culturais, porque eu acho que o grande diferencial é esse, né? Quando as pessoas começam a marcar a sua rotina a partir de uma série, quando as pessoas começam a se vestir como aquela série, começam a falar coisas, jargões que estão naquela série, isso faz diferença. Que era o que a gente via na telenovela no Brasil. Então, há algum tempo atrás, há pouco tempo atrás, inclusive, existia muito isso. Se uma personagem da novela usasse um tipo de roupa, nossa, era aquele tipo de roupa que estava nas vitrines do Brasil inteiro. E hoje em dia não é tão mais forte assim por toda essa produção de conteúdo e produção de séries por streamings como Netflix. Vamos lá, dentro do teu olhar, então, né? Porque por enquanto eu estou falando como telespectador, como fã e tentando reproduzir o que os críticos falam. Mas o teu olhar é mais profundo, né, sobre as séries. Eu queria que você o que é que você olha na série? Qual é a diferença do teu olhar em relação a nós normais que estamos assistindo só? Eu acho que, na verdade, tem algumas coisas que determinam essa minha forma de olhar. Acho que a primeira delas, como eu trabalho com educação, então quem trabalha com educação e vivencia a aprendizagem e está sempre atento a formas diferentes de ensinar, eu sempre olho uma série olhando assim, que cena eu posso pegar para discutir algo sobre liderança, algo sobre comportamento humano, algo sobre comunicação. Então, quando eu vejo assim, The Crown, por exemplo, foi uma série que eu assim peguei várias cenas para os meus cursos. Então, eu tenho esse olhar assim, puxa, aqui ela discute de uma forma que o conflito está ali latente. Então, eu assisto, às vezes, ou com um caderninho do lado, ou se eu não estou com o caderninho do lado, eu estou com o celular e já falo, essa cena do minuto tal ao tal, eu vou pegar para poder usar nos meus materiais de trabalho, de ensino. Então, esse é um olhar que eu faço em relação a assistir às séries. Mas também é claro que tem uma questão da linguagem. Então, quando se constrói uma narrativa hoje em dia, para prender tanta atenção das pessoas, o que tem naquela narrativa? Você vê assim que tem uma tensão e relaxamento o tempo todo. Então, a gente vê assim os arcos da narrativa, a gente começa com um momento de suspense naquele episódio, e aí começa a contar aquela história, e volta aquele momento de suspense. Então, esse tipo de lógica, tensão e relaxamento, faz com que a gente fique sempre com essa ideia de, nossa, eu preciso assistir até o final. E claro que tem mecanismos como terminou aquele episódio, já começa automaticamente o próximo. Portanto, eu já quero assistir o que está acontecendo. E sem dúvida, esse quero continuar assistindo tem a ver com um mecanismo de narrativa que é usado há tantas décadas e ainda continua sendo usado, que é o gancho. Então, quando termina o episódio, ele termina com um gancho, um gostinho de, nossa, o que vai acontecer? Qual é o próximo elemento que vai surgir nessa série? Então, o gancho continua sendo usado e é muito bem utilizado de uma forma que dê uma noção de completude naquele episódio. Então, você assiste e sabe do que se trata aquele episódio, mas ao mesmo tempo você quer muito assistir o próximo. Então, é um gancho que dá
Diferente de uma novela, por exemplo, tem um certo gancho no final, mas ele é um gancho que, se eu não assistir amanhã, não tem problema, porque dali alguns episódios da novela, a gente nem fala, são os capítulos da novela, a gente sabe um pouquinho do que aconteceu. Eu perdi, mas eu sei do que aconteceu. Na série, não. Se eu perder um episódio, eu não consigo entender a totalidade da narrativa, eu não consigo entender a complexidade do que aconteceu com aquele personagem. Então, essa tensão e relaxamento, esse gancho, essa completude, fazem com que as séries tenham aí a sua atratividade. E não à toa a gente faça essas maratonadas aí, né, de vários episódios numa noite só, estima-se aí umas 3 em média, né? Três episódios aí por uma maratonada em geral. Você estava falando isso, assim, a novela, na verdade, ela é a mesma coisa, só que ela tem 200 capítulos. Não é isso? Sei lá quantos capítulos tem. 160, mais ou menos. Quanto, desculpa? 160, mais ou menos. Hoje em dia elas têm um pouco menos até, mas o clássico, assim, quando você vê formato de telenovela, 160 capítulos. Então, e aí a mesma história tem que ser esticada, que seria contada talvez numa série em 15 capítulos e tal, tem que ser esticada, né? E talvez seja isso que, quando você estava falando assim, você estica o tempo, mas antigamente, estou falando lá atrás, quando não tinha isso, o tempo também era mais esticado, né? Então não tinha muito essa questão, nossa, o que vai acontecer agora? Existia o tempo parecia passar mais devagar antigamente. Então talvez a novela não incomodasse esse esticar, né? Da novela. E agora se cria um pouco essa questão é isso, fica menos importante cada capítulo. Antes não. Estou certo, sim, ou não tem nada a ver? Tem muito a ver, inclusive, com assim, o tempo disponível das pessoas para assistir alguma coisa e a oferta. Hoje em dia a oferta é muito grande. Antes o que se tinha era a programação básica, vamos pensar no Brasil, vai? Programação básica da TV aberta. Então era isso, eu tinha novela, tinha até as faixas horárias. Então, novela das 6 era uma adaptação da literatura, com uma forma mais leve de contar. Novela das 7 tinha uma coisa mais de comportamento contemporâneo. E a novela das 8, que era das 9, na verdade, já tinha uma pegada assim de tempos de assuntos sobre, sei lá, coisas rurais ou coisas históricas, ou então comportamentos também, mas com assuntos mais profundos e debates sobre alguns temas importantes na agenda política e social. E aí tinha minissérie na faixa das 10, 11 horas, que já eram essas produções melhor feitas, que tinham uma completude na sua história antes de começar a gravar. Agora a gente vê o seguinte, por exemplo, a novela já tinha essa programação clara, as pessoas organizavam sua rotina assim. Então, na minha casa, por exemplo, assim, às 8 horas a gente jantava, aliás, ouvindo o Jornal Nacional e depois de assistir a novela na sequência, para descansar a cabeça. Era um pouco essa ideia. E hoje em dia, não faz mais sentido isso, porque cada um tem uma rotina muito diferente, a gente tem uma vida muito mais complexa e uma oferta de conteúdo em redes sociais, no nosso celular, na palma da nossa mão, que não dependem mais da TV ligada. Então, sem dúvida, a mudança de hábitos da sociedade interferem nessa produção cultural. E, além disso, essa coisa, né, de assim, antes a gente ficava vendo a novela inteira, 160 capítulos. Chegava no último, falava, nossa, que frustrante, né? Esse final de novela não foi o que eu esperava, não era o que eu queria. E até porque as pessoas interferiam tanto, né? A gente ficava discutindo a novela, e pode, não pode, e o autor não tinha redigido o final dela. Então, ele tinha essa maleabilidade de mudar a história, era uma obra aberta. A minissérie já não era assim, ela já era gravada sem interferência do público. E a gente vê que os seriados hoje em dia são assim também, são gravados, pelo menos assim, a temporada é gravada sem interferência do público. Aí o público recebe, gosta, a audiência ama, aí aquela série que ia acabar, não acaba. Veja Casa de Papel. Ela foi feita para ter 2 temporadas e já estamos indo para a 4ª. Então, de fato, é assim, diante do sucesso, aí a lógica comercial da produção de conteúdo, pela lógica comercial, então vamos continuar e vamos ver se a gente consegue fôlego. O importante é conseguir fôlego e coerência, verossimilhança, unidade da obra, mas de fato esse é o ponto interessante que você levantou. A gente tinha mais tempo, menos oferta de conteúdo, portanto dava para ficar lá vendo a novela vários dias. Hoje em dia a gente tem pressa, menos tempo
e a gente quer terminar a temporada antes que todo mundo. Porque, aliás, o pessoal fica lá colocando na rede social, você fala, meu Deus, acabei de saber que o fulano vai morrer, eu não queria saber disso. Então, tem essa coisa também da recepção, que a gente fala tecnicamente, né? Quando a gente recebe a informação, a gente já posta, a gente já comenta, e antes o comentário ficava na sala de casa. Então, eu não sabia o que ia acontecer, né? Tá, vamos lá. Eu posso, então, você citou House of Cards, eu puxei para trás, mas House of Cards, que depois teve a polêmica lá do Kevin Spacey, etc., que acabou acabando, né? Teve mais uma temporada, mas parece que tropeçou, né? Infelizmente. Mas o House of Cards fez um sucesso absurdo, né? Eu achei que era no mundo inteiro, eu acho que é um pouco no mundo inteiro, não sei, mas você falou que tem muitas diferenças, então eu fiquei com medo de falar isso agora. Mas essa nova fase, Netflix, etc., botou a Netflix na cabeça das pessoas e tal. Agora, assim, é engraçado porque é sobre maldades, tá certo? Também, né? É sobre política, mas é sobre maldade. Aquela cena começa lá, a primeira cena onde tem a violência, né, com o gato e tal. Uhum. Você fala, bom, que isso, né? Da onde você acha de onde veio o sucesso, da tua opinião e do teu olhar, obviamente, dessa série? Um traço que eu acho importante dessas séries que fazem um grande sucesso, nem que não seja uma unanimidade mundial, porque tem traços culturais aí, né? Mas assim, House of Cards, Casa de Papel, próprio The Crown, são séries que vão mostrar muitos bastidores. Então, a gente não conhece muitos bastidores do poder. A gente queria saber como é que é. Quando a gente vê, então, um candidato à presidência dos Estados Unidos, fictício, nem que seja fictício, a gente fica com aquela dúvida, né? Em que medida isso é verdade ou não é? Em que medida isso acontece ou não acontece? Então, essa tensão e relaxamento que a narrativa vai sendo construída aí, e vai mostrando pra gente assim, nossa, eu acho que isso é real. Aí você fala, não, é impossível a pessoa fazer isso. Não, acho que isso eu faria. Não, não faria. Então, esse tipo de bastidores de lugares em que a gente não circula, como a realeza britânica, como o governo americano, como ladrões, enfim, que vão assaltar uma casa da moeda, a gente acaba querendo saber melhor como acontece. E aí, claro que a construção também é essa, é mostrar, assim, pormenores, os conflitos, as rusgas, coisas que acontecem na nossa vida cotidiana, nas empresas, nas escolas, nas famílias. Aí você fala, então acontece conflito lá também. Acontece conchava aqui também, em outra esfera, em outra instância, com outros impactos, mas eu acho que essas grandes séries que fazem muito sucesso estão muito nessa chave de mostrar aquilo que a gente não conhece tão bem, aquele meio assim lado B da história, sabe? Então, vamos supor, o Breaking Bad, que é uma série que eu sou apaixonada, assim, adoro e adoraria ver de novo, que não dá tempo. Eu falo, não vou ver de novo, tem tanta para ver, não vou ver de novo. E é nos bastidores de uma pessoa aparentemente comum, um professor de escola, que começa a produzir droga e entra no mundo do crime, do tráfico, enfim. Então, essa guinada de um personagem aparentemente comum, esse bastidor que a gente não conhece, isso vai encantando o telespectador, e isso faz com que as pessoas queiram saber cada vez mais, ver mais tempo sobre essa história. E aí são temporadas e temporadas e temporadas, né? Mas por que eu gosto do cara que mata? Eu não quero gostar. Eu gostava do Breaking Bad, eu gostava muito dele, mas ele mandava matar, foi virando um cara muito cruel, né, na verdade. Mas ao mesmo tempo eu não conseguia odiá-lo. E mesmo no House of Cards eu não conseguia odiá-lo. Uhum. Olha, vamos pensar, você assistiu Casa de Papel? Eu não assisti, eu não tive muita vontade de assistir. Eu sei que foi um sucesso absurdo, mas eu não tive muita vontade. Porque o Casa de Papel tem, assim, vários ladrões que têm jeitos diferentes de gerenciar esse acontecimento, tanto do planejamento desse assalto, quanto lá dentro acontecem vários conflitos e problemas. E um dos personagens, que é um dos mais malvados, digamos assim, que é o Berlim, ele é amado, tanto que vou dar um spoiler aqui, né? Bom, ele aparece depois na outra temporada, para poder ainda ter essa conexão com as pessoas. Então, a gente sabe que essa coisa da maldade, as pessoas querem saber, né? Como é que esse cara é maldoso? E a gente fica com essa relação de amor e ódio com os vilões também. Então, vamos pensar assim,
tanto o Kevin Spacey, né, o Underwood lá no House of Cards, quanto os outros, como Breaking Bad, você não consegue saber, né? Ele é malvado? Não, ele não é tão malvado assim. Ah, ele faz essa maldade com o gato no começo, mas, puxa, ele tá tentando fazer isso ou aquilo para a população, mas ele tá a favor dele próprio. Então, essa complexidade do personagem, essa não dualidade só de certo, errado, bem e mal, é que vão tornando a narrativa ainda mais instigante. Então, nós somos complexos. Olha só, você me perguntou no começo, quem você é, né? São tantas coisas. Então, é isso. Quando a gente vê que um personagem de uma série, ele é complexo, ele ora parece que é malvado, digamos, ora ele parece que está fazendo uma coisa que acho que eu faria. E ora eu me reconheço, mesmo que eu não faria a mesma coisa que ele, então, isso vai fazendo com que a gente se conecte com esse personagem. Eu não estudo amplamente Jornada do Herói, que é, enfim, um universo toda a parte, mas sei que essa Jornada do Herói em 12 etapas, ela está muito presente nas séries do Netflix, nesses novos formatos de contar histórias, porque tem, enfim, tem um mentor, tem o clímax, tem aquele mundo cotidiano que é todo revirado para virar uma nova história. Então, essa lógica da jornada do herói, ela vai favorecendo também a construção de um personagem complexo, profundo, que não é só do bem e do mal. Agora me ocorreu, inclusive, né, séries como Game of Thrones, que foi também um baita sucesso. E aí tem temporadas que você acha que aquele personagem não sei, ele tá meio dúbio, meio, não sei, o que eu penso sobre esse personagem, e de repente você ama ou você odeia aquele personagem na temporada seguinte. Então, é justamente essa complexidade sendo construída a cada temporada ou a cada episódio, né? Especificamente para mim no Game of Thrones, o que me fez continuar foi o fato deles terem a coragem de matar o Ned Stark na primeira temporada. Eu também. Porque normalmente não tem... Então, para mim foi uma trama, foi uma coragem, né? Porque as pessoas... Quem está escrevendo falou, pô, mas é o cara queridinho, era o queridinho, né, da primeira temporada, era o herói, era o bom moço, era o que ia fazer tudo certo, e etc, etc, etc. E eu achei que os autores, de origem eu sou redator, né, e tal, eu achei que os autores tiveram uma coragem enorme de falar assim, nós vamos matar o bonzinho, nós vamos matar quem todo mundo gosta. E deixou um vazio assim. E aí daí para diante que eu me interessei mais pela série, porque é uma série mais fantasiosa e tal, mas de repente fala, nossa, os caras foram muito inteligentes, que acho que isso também não acontecia muito antes, né? Você matar o principal, que eu acho que a Game of Thrones marcou isso, e matou vários, né, no meio do caminho. Não, a cada temporada eu dizia assim, nossa, quem será que vai morrer nessa aqui, né? Quem será dos que eu adoro que vai ser o escolhido para não estar mais presente nas próximas temporadas? Então, de fato, essa questão da surpresa, o fator surpresa, ele é importante numa série, ainda mais dessas que tem várias temporadas, porque óbvio que talvez lá no começo não se esperavam tantas temporadas assim, mas tinha-se um caminho a chegar com essa história. E se ficar também só o bonzinho e ele conquista tudo e faz tudo, puxa, você fala, por que eu vou assistir essa série? Tem uma série, inclusive, que eu usava muito nos meus cursos, né, que é o Suits, não é uma série do Netflix, está disponível no Netflix, mas é de uma outra emissora americana. E o Suits, ele começou para mim a cair muito no, toda hora eles se dão bem, toda hora dá certo, toda hora funciona. Você fala, mas peraí, eu tô aqui para ver alguma coisa, né, revirar esse sistema, esse contexto que eles estão vivendo. Então, a gente, como telespectador, precisa justamente desses momentos de quebra de expectativa, de quebra daquilo que é bem previsível. E aí é o curioso, né, Celso? Porque na novela, quanto mais previsível, parece que, pelo menos Melhor. melhor. Eu sei que a mocinha vai casar com fulano e vai acontecer isso e tal, não sei o quê. Então, é tudo muito esperado. E nos seriados, a lógica é o contrário. Assim, quanto menos esperado for, mais a pessoa fala, opa, mas peraí, como é que agora vai continuar essa história? E é que eu não quero ficar dando spoiler, mas no Game of Thrones tem um final de temporada que um dos personagens principais, amados e queridos, parece que morre. E você fala, como assim? Eu, na época, assisti com muita sorte, assisti tendo já a temporada seguinte para poder ver se ele tinha morrido ou não tinha morrido. Mas quem não estava nesse cenário, estava esperando a próxima temporada no ano seguinte, imagino
o quanto ficou pensando, e aí, o que aconteceu com esse personagem? E no primeiro dia que sai a série, você tá ali para assistir ao vivo, para poder ver o que está acontecendo sem spoiler. Então, essa é uma lógica importante, sim, né? Quebrar a expectativa, não ser previsível, criar essa tensão e relaxamento, nem que ainda assim, meio que assim, os mocinhos estão por ali, mas muita coisa ao redor vai acontecendo para sair dessa previsibilidade. Mas você estava falando de novo, assim, eu estava pensando que umas coisas que foram acontecendo, não só em série agora, mas super-heróis, etc. O super-homem é bonzinho, né? Vamos dizer assim, ele é correto, e de repente o Batman é mais sombrio. O super-homem ele foi o herói por um bom tempo, né? O herói número um, vamos dizer assim, por um bom tempo. De repente os sombrios começaram a ficar mais... O que aconteceu com a sociedade nessa transformação, onde o amadurecimento também, né? Porque existe uma certa ingenuidade em alguém só bonzinho, mas o que aconteceu com a sociedade nesse período que a gente, no teu ponto de vista, obviamente, que a gente passou a valorizar um lado mais escuro da gente também? Eu acho que tem a ver com a gente não se reconhecer naquele dualismo de bom e mal. Porque a gente não é só bom e só mal, a gente é tanta coisa. Então, com a maturidade, e aí tem a ver com o que o Bourdieu vai falar, e eu trago o Bourdieu muito na minha tese, para falar assim, existem hábitos, então hábitos com U no final, né? Que são disposições para agir, disposições para perceber, que são construídas culturalmente. Então, a forma como eu me porto nesse ambiente virtual, eu fui aprendendo ao longo do tempo, que seja um curtíssimo tempo, a gente vai aprendendo a se portar. A gente se porta a partir da nossa família, hábitos culturais, lugares que eu vou. Você vai a um novo restaurante, sei lá, que você nunca foi na vida, um tipo de restaurante, você fala, nossa, como é que eu me porto nesse lugar? Então, você vai construindo disposições para agir. E eu acho que, nesse sentido, é que nos ajuda a entender. Vamos supor, né, o indivíduo, a gente não tinha tanto acesso a tantos conteúdos culturais, telenovela, minissérie e tal. Muito bem. Aí começa a ter acesso, telenovela, minissérie, seriado. E aí vou vendo, com o passar do tempo, que aquele bom e mal, bom e mal, bom e mal, não funcionam. Já entendi que tem o bom e mal, mas eu quero ver algo diferente, quero ver algo a mais. E aí começam essas narrativas a mostrarem a complexidade do que está fora da tela para dentro da tela. Eu lembro sempre da minha avó falando assim, esse pessoal não para escovar o dente na novela, né? Não mostra o pessoal comendo assim, como a gente come em casa. Minha avó, quando tinha seus 80 e tantos anos, já faz aí 10 anos que ela faleceu. Então, as pessoas começam a falar, puxa, mas não mostra o que é o real. Ou não mostra o lado que é um lado que a gente não vê. É um lado meio lado B mesmo das coisas. Então, eu acho que é por isso. A gente começou a se acostumar com um certo tipo de narrativa, com um certo tipo de formato, até que ele se desgasta, porque a gente vê que não está correspondendo à realidade. Agora, por que o lado escuro aí de cada um de nós acaba sendo mais atrativo? Aí acho que tem muito a ver com esse novo momento que a gente vive das vulnerabilidades estarem mais expostas. Então a gente se mostra mais vulnerável, a gente se conecta mais com as pessoas quando, de fato, eu não me mostro como um super-herói. Eu falo que eu sou mãe, né? Então, assim, a mãe que é Mulher Maravilha, para mim não funciona mais, porque eu tô cansada de ser Mulher Maravilha, sabe? Eu quero ser quem eu quero ser, entendeu? Uma mãe que tem suas fragilidades, que tem as suas dúvidas, que tem seus problemas, que tem dias ótimos e dias ruins. Então, a mesma coisa para qualquer outro tipo de personagem. Quem são essas pessoas que estão no poder, por exemplo, um candidato à presidência, depois presidente dos Estados Unidos como House of Cards, a rainha da Inglaterra, tantos anos, tantas décadas ali. O que ela passa? O que ela sente? Como é que ela lida com os desafios da sociedade? Como é que ela lida com o poder, com o marido, com a família? Coisas que são tão nossas e que a gente não consegue ver quando vê o pronunciamento dela de Natal, por exemplo, ou nos casamentos reais, que seja. Então, acho que é por isso que essa parte mais não dita por tanto tempo acaba sendo cada vez mais fator de sucesso e também cada vez mais o grande tema dessas narrativas por meio das séries, por exemplo. Mas você vê nisso que uma pergunta esquisita essa que eu vou fazer, mas assim, esquisita porque não, acho que não tem resposta. Mas você acha que isso é uma tendência no sentido de que a gente, eu odeio essa palavra tendência, mas porque parece que está determinado alguma coisa.
mas assim, então a gente vai até o nosso submundo, porque, por exemplo, agora, filmes de horror, coisas de crime, estão fazendo muito sucesso também. Então, você acha que isso está acontecendo, assim, a gente está indo vasculhar o que a gente tem de mais escuro através, né? Uma das maneiras é essa, tá? É óbvio que tem várias maneiras, mas se a gente percebeu que vem fazendo sucesso, será que é isso? É uma boa pergunta. Eu acho que assim um sociólogo ou antropólogo poderia nos ajudar melhor a entender, assim. Mas eu É, acho que tem talvez esse componente. Acho que assim filme de horror, de terror, de toda forma, sempre foram meio assim povoaram as nossas vidas. Eu lembro de adolescente gostar, depois de uma certa idade da fase adulta também querer assistir essas histórias que estão muito longe da realidade, até por um desprendimento do real, por uma desconexão ao cotidiano que às vezes é tão duro, é tão pesado, e a gente quer ir por um pesado diferente do nosso. Então, eu acho que por isso também começa a ser revivido isso. Então, mais filme de terror, mais filme de horror, ou esses super-heróis que agora não são tão super potentes, eles têm fragilidades, eles têm dúvidas, têm questões. Então, acho que é um movimento de mais, talvez, humanização, no sentido de a gente tem vários lados possíveis, mas não sei se é uma tendência, não sei se vai ter uma hora que a gente vai para outros lugares. Talvez com o isolamento a gente consiga ver novas manifestações culturais também. Eu vou falar por mim, eu sou uma pessoa que ultimamente, mais do que antes, eu quero mais coisas de humor. Então, eu não era aquela pessoa que via Friends na década de 90 e amava e dava risada como a minha irmã fazia, por exemplo. Mas, por outro lado, é um momento que você fala, nossa, acho que eu vou assistir um episódio de Friends, só para dar uma assim, sabe, ir para aquele café, ficar em outro lugar que não seja o meu. Ou então Porta dos Fundos, que eu já gostei muito, parei um tempo de assistir, voltei a assistir agora, para dar um pouco de assim, desconexão com essa vida corrida, atribulada, cheia de telas que são telas de trabalho, telas de coisas importantes que têm que ser feitas. Então eu falo, deixa eu agora ir para um outro lugar, assim, sabe? Diferente de, sei lá, um romance, diferente de um suspense, eu tô indo mais para esse lado do humor. Mas isso é um comportamento meu, não sei dizer como é que é o comportamento mais geral aí da sociedade, mas acho que é um elemento de sair do cotidiano. Sempre foi esse o grande mote de produtos culturais midiáticos, televisivos especialmente, mas não só ligado à televisão. É a gente levar a pessoa para um outro lugar que não o cotidiano, falar do cotidiano dela numa perspectiva diferente, trazer elementos novos para esse cotidiano também. Então, é nessa linha que tem essa função aí, esses produtos culturais também. desde sempre também, não é? Quando lá atrás eu imagino alguém, um senhor mais velhinho, contando história para as crianças numa aldeia, seja lá o que for, é mais ou menos, é a mesma coisa, não é? Quer dizer, o contar histórias, o narrar, né? Porque hoje narrativa, todo mundo fala narrativa. Então, Uhum. assim, é essa maneira da gente reinventar o mundo, não é? Da gente reprocessar o mundo também a partir de outras histórias de outros ou de outras histórias. Livro também é isso, não é? Acho que a série, a minissérie, é uma materialização diferente, né? Porque é visual e é dentro dessa indústria cultural e etc. Mas a ideia de contar história com todas essas nuances que você está falando, ela é velha, não é? Assim, velha, é nossa, desde sempre, não é? É do ser humano contar histórias. É que era uma história oral. Então tinha geralmente era uma figura mais vivida daquela tribo, aquele grupo de pessoas que sentava para contar histórias dos antepassados, histórias de coisas que ele tinha vivido e que ainda ninguém tinha vivido naquela aldeia, por exemplo. E aí ainda se perdura esse narrador. Ele vai se configurando de uma outra forma. Então a gente vê que hoje em dia a televisão, ou na verdade os streamings, que agora contam essas histórias. No começo do século passado foi o cinema que começou a contar histórias, então histórias que eram bem produzidas, para as pessoas irem para aquele ambiente do cinema, sair do seu dia a dia e poder estar ali. Mas a narrativa faz parte, sem dúvida, para sair dessa rotina, daquilo que nos torna tão humanos, na verdade, né? Tão, enfim, todo dia aquela música do Chico Buarque, né? Todo dia ela faz tudo sempre igual. Então a gente está sempre meio ali no mesmo igual. E aí quando eu vou para uma outra história de um outro personagem, leio um livro, pode ser até ser uma leitura de um livro, mas a gente se transpõe para um outro universo. Então a narrativa tem esse poder, agora ainda mais poderoso quando a gente vê tudo isso assim concretizado numa tela.
Não à toa tem gente que prefere ver um filme que veio de um livro, porque vê o personagem, vê aquele momento, né? Vê aquela emoção acontecendo na tela, e há quem prefira a outra parte, que é ler o livro. Eu sou das que preferem ler o livro antes de assistir a adaptação. Mas é isso, assim, conseguir ver aquilo tudo tem um poder diferente até do que você ler as letras de uma história escrita, né? Enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, esse velhinho lá atrás que contava, sempre tinha uma moral da história, né? Parece que tinha que ter um ensinamento. Eu acho que talvez essa seja a palavra. Hoje funciona assim, eu não consigo. Você falou, eu consigo tirar lições de liderança, ou lições não sei o que lá. Eu não consigo, eu não sei se isso atrapalha, talvez você curta menos as séries, porque você assiste desse outro jeito. Mas, né? Porque você fica pensando de outra maneira. Como eu também, quando eu trabalhava em propaganda direta, eu assistia comercial sempre de uma outra maneira, né? A publicidade. Então, eu não consigo olhar assim, moral, eu não consigo tirar um valor, assim, como você faz. Eu sou mais levado, né? Tem ainda isso, porque antigamente tinha isso, uma moral da história, alguma coisa que fechava, entendi por que foi contada essa história. Hoje eu não sei dizer isso. Sabe que a moral da história, ela perdurou muito essa composição narrativa por muitos anos, porque tinha isso, o que eu vou ensinar para as pessoas por meio dessa história? Então, outro dia, olha, eu contando a história do soldadinho de chumbo para as minhas filhas, e eu falei, gente, mas qual é a moral da história dessa história do soldadinho de chumbo? Não entendi. Falei exatamente isso, qual que é a moral dessa história? Não sei. Porque essas histórias que são histórias clássicas já tinham essa composição de era uma vez, fim da história, moral da história. Mas nos seriados hoje em dia, a gente vê que não dá para dizer que tem uma moral da história. Mesmo na telenovela já não tinha. Qual que era a moral da história? Eu queria ensinar coisas para as pessoas, eu queria mostrar para elas o cotidiano e deixar com que elas fizessem a sua forma de leitura, a sua forma de apropriação dessas informações. Então, por mais que se fale, ainda se fale, eu acho infelizmente até que se fale assim, a TV, ela massifica as coisas, ela deixa a gente lá com a cabeça vazia. Na realidade, os estudos culturais, eles estão muito ligados a como é que as pessoas se apropriam da narrativa, como é que elas se apropriam do produto cultural. E você e eu, a gente vai assistir de uma outra forma o mesmo produto cultural. O mesmo episódio de uma série a gente vê de formas diferentes, porque são modos de ver, modos de estar no mundo distintos. Então, pensar numa moral da história, e para quem produz conteúdo, pensar em fazer um episódio já com uma moral da história, não faz mais sentido hoje em dia, primeira coisa. E segunda coisa, pela complexidade do personagem, ele tem tantas faces que eu não consigo tirar uma moral única. Cada um vai dizer, tá vendo, eu não vou fazer isso, tá vendo, aquilo não funcionou para ele. Mas não tem uma única moral, porque não funciona pela complexidade da história e do personagem. Então, eu acho que assim, te respondendo, eu acho que talvez a gente possa até perguntar para alguém que produz, de fato, séries no Netflix, enfim, outros lugares, mas eu acredito que não tem uma questão assim, qual é a moral da história. Na realidade, qual é esse personagem, como é que ele se constrói, onde ele vai chegar de alguma forma e o que ele vai percorrer nesse caminho, né? O que vai acontecer nessa jornada desse herói para que ele possa chegar a algum lugar, mas sem essa conotação moralista. Eu lembro que eu fiz um curso uma vez que era para produzir histórias para criança. Tinha um sonho, eu não fiz ainda esse sonho se realizar, de contar história para criança. E a pessoa que me deu esse curso, um escritor, falou assim, você não tem que pensar na moral da história, porque tem muita história infantil que está cheia de moral da história. E hoje em dia a nova vertente da narrativa, inclusive para criança, é não ter uma moral. É mostrar cotidianos, é falar sobre como é a vivência dela, para que ela se sinta parte da história, mas sem falar assim, tá vendo? Então você tem que ser obediente, você tem que ser isso ou aquilo. Não dá para ser assim, porque o mundo é muito mais complexo do que isso. A gente não tem que ser mais como os outros querem que a gente seja, né? Eu acho isso bom. Exato. Eu acho isso muito bom. Eu Bom, acho que aí tem uma coisa assim, de quem produz, por exemplo, Netflix, o caso do House of Cards, que foi o primeiro caso que eu trouxe aqui, a gente conversou um pouco mais sobre ele. Quando acontece uma denúncia como houve em relação ao ator da série, a empresa Netflix tem que se posicionar de alguma forma, se vai na linha de defender esse ator ou não vai na linha de defender, que foi o que aconteceu com a Netflix, né? E aí tira ele da produção, já tinha muita coisa gravada e tem que refazer o roteiro, fazer tudo de novo
porque tem uma questão assim de qual é o valor que a empresa quer levantar, que bandeira ela vai levantar. É uma bandeira que não é aliada àquilo que ele fez. Bom, então é uma decisão aí de marca, de reputação, tanto do Netflix como dele própria. Então aí está em outra instância que não da narrativa em si. É que impacta a narrativa. Ele não aparece mais na última temporada. Isso tem impactos, inclusive, na audiência, na história, verossimilhança, enfim. Mas aí não está no lugar da moral da história. Tem a ver com a lógica de produção mesmo. Mas acabou afundando a história, o fato dele ter sido afastado. E aí é uma questão, eu entendo perfeitamente, claro, é uma questão de posicionamento da empresa, né? Valores da empresa. Agora, a série não tem esses valores, né? Ou não tem compromisso com valores, certo? A série em si, né? A empresa tem que ter, mas a série em si não precisa ter compromisso com isso. Que é engraçado também, mas é engraçado que eu digo, é interessante isso. Você pode, a mesma empresa pode produzir séries com valores opostos, antagônicos, inclusive dentro da mesma série, né? Porque nós somos isso. Talvez assim, a gente conversando, mesmo quando a gente pega Black Mirror, que joga para o futuro, é um futuro muito hoje, né? Assim, é muito hoje que eu digo é muito igual agora, né? Mesmo que não seja como environment, como tecnologia, mas é como psicologia, né? Como personalidade e tal. Então, bom, não sei, parece que olhando assim, quanto mais humano a gente for, mais a chance de uma série humana em todos os sentidos, para o bem e para o mal, né? Nós somos tudo, mais a chance que uma série tem de chegar próximo das pessoas, né? Ou do sucesso com as pessoas. Desde que aí tem uma técnica, né? Uma técnica de contar, né? Que não é só também ser verdadeiro, porque senão todo mundo fazia sucesso, né? Uhum. É esconder aquilo que convém esconder e mostrar aquilo que convém mostrar, assim, que vai contribuir para a narrativa também se desenrolar. E aí pensa assim, né? Quem faz essas séries com várias temporadas, o que eu vou mostrar nessa temporada? O que eu vou mostrar na segunda? Que passo eu vou deixar para a terceira? Então, esse olhar estratégico sobre o que revelar e o que não revelar também vão compondo essa narrativa. Agora, e é interessante que você falou, né, sobre o Black Mirror, por exemplo. Eu falo que ali tá tudo tão, parece tão próximo e é tão desconcertante ao mesmo tempo que eu sou do tipo que assisto um episódio e fico semanas pensando sobre ele. Eu não consigo maratonar Black Mirror, porque para mim é demais. Assim, eu falo, será que é? Será que não é? Será que funciona ou não? Então, de novo essa ideia de extrapolar o limite do que a gente conhece. E não é o lado B em si, né, da realeza, da presidência de um Estados Unidos, por exemplo, mas é esse lado que a gente não conhece ainda sobre impactos da tecnologia. Então, acho que esse talvez seja o grande ganho aí quando a gente vê essas séries fazendo sucesso, olhar com esse olhar de assim, o que está mostrando que eu não conhecia? E isso faz a gente ter exercício empático, né? De, nossa, como é que eu vou me portar nesse novo mundo? Como é que eu me portaria sendo essa pessoa nesse bastidor, vivendo isso que está acontecendo? Então, enfim, eu falo que é assim, aprendizado mesmo, a gente assistir série, não é só diversão, pelo menos, não sei se não é tão divertido assim, né, olhar desse jeito, mas eu sempre termino, não com a ideia da moral da história, mas, nossa, olha quanta coisa eu aprendi aqui, né, como ela lidou com aquele conflito, como aquele personagem conseguiu fazer isso e assim mesmo não sentir culpa sobre aquilo, como é que eu me identifico com ele, mesmo fazendo aquilo que ele fez, enfim. Então, tem ensinamentos muito que tem na linha, assim, de autoconhecimento sem ser autoajuda, sabe? É uma coisa de pensar filosoficamente sobre o que está acontecendo na série. Tem gente que diz que aqui nós estamos nesse momento de pandemia, está tudo muito difícil, vai ter desemprego cada vez maior, já tem muito alto no Brasil, vai ter mais ainda, a recessão vai ser horrorosa, etc. E que as pessoas vão querer escapar dessa realidade para coisas mais felizes, mais utópicas e etc. Você acha que faz sentido esse processo aí? Ao contrário do que estava acontecendo, a gente estava cada vez vendo coisas mais negras, e agora será que a gente vai querer ver coisas mais leves, etc? Como você estava falando, eu quero ver Friends,
mas não estou falando de Friends. De repente estou falando de um Black Mirror, de um White Mirror, ou seja, de coisas de futuros melhores, porque não estou aguentando a realidade. A gente teria que olhar para a história, né? Porque a história pode nos ajudar a responder esse tipo de pergunta. Mas geralmente o que se vê depois de momentos de muita crise, de necessidade, de falta, de escassez, é depois de uma passagem pela escassez, a gente ter justamente momentos mais leves, de mais proliferação cultural e artística, mais uma visão, sei lá, positiva das coisas. Você vê assim, né, década de 50, 60, 70 do século passado, movimento cultural, musical muito forte, de menos lado negro da história e mais uma coisa mais leve, uma coisa mais divertida. Então pode ser que a gente veja isso sim, mas não sei dizer com muita certeza. Acho que a gente está nesse meio da história, fazendo a história também, vivendo essa história, então a gente ainda tem que esperar um pouquinho para ver. Mas é o que eu digo, assim, às vezes o nosso comportamento individual pode dar algumas pistas. E eu vejo que no meu círculo de contatos está um pouco nessa linha, assim, das pessoas quererem ir para algo mais leve, algo que saia, um escapismo mesmo, como você bem disse, para conseguir lidar com tanto desafio. A vida já é tão dura e árdua, tão pesada e difícil, que de repente um olhar mais leve sobre as coisas, produtos culturais mais leves também possam trazer mais conforto para as pessoas. Não é uma fuga simplesmente, mas uma fuga momentânea. Eu saio dali para voltar e colocar máscara, sair de casa, colocar aquela... A gente já usando aquelas proteções de acrílico, né? Eu falo, nossa... Eu outro dia fui ao supermercado e falei, gente, parece que a gente tá num filme, tipo, né, um episódio do Black Mirror. Black Mirror. Aconteceu. Bom, acho que é um bom momento da gente encerrar. Eu costumo encerrar sempre com a mesma pergunta, que é: quem você acha que nós somos, nós humanos? Quem somos nós? Olha, nós somos um infinito particular, como diria a Marisa Monte. A gente tem tantas coisas dentro de nós. Eu acho que as séries, fazendo um gancho com o tema, né, do programa, as séries, as minisséries, as telenovelas, os vídeos no YouTube, enfim, eles mostram essas várias facetas que nós temos. Então, acho que a gente é um infinito particular que está tentando se entender, tentando navegar por meio de tantos desafios e coisas que são previsíveis, coisas que são imprevisíveis, como essa que a gente está vivendo agora. Muito obrigado, viu? Muito obrigado.